Oi, sou Márcio Neri e este é mais um vídeo para o canal. Hoje vou falar sobre a situação fiscal e adimplência para entes públicos e entes privados. O instrumento pelo qual o governo federal verifica se o ente público ou privado, no caso privados eu estou me referindo às ONGs, antes que o governo federal faça uma transferência de recursos, ele tem que verificar se esse ente está cumprindo, se esse ente está adimplente e está cumprindo com todos os critérios fiscais. E ele verifica isso através de um sistema chamado CALC. O CALC é o Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias. O CALC, ele é como se fosse o SPC Serasa nosso, pessoa física. Ele representa a mesma coisa. Então, desde o orçamento impositivo, que foi a partir de 2014, para as emendas individuais, não é necessário CALC, ou seja, quando um parlamentar, um deputado federal ou um senador, ele faz uma indicação de emenda onde ele é o autor, aquele ente, seja público ou privado, que vai receber aquela emenda, ele não precisa estar adimplente no CALC, e nem fiscal também, porque o CALC ele já puxa também o relatório fiscal dentro dele, as situações fiscais. Então ele não precisa estar adimplente no CALC e nem cumprindo com as situações fiscais. Isso para emendas individuais a partir de 2014. Em 2018, também entrou nesse mesmo critério as emendas de bancada, elas se tornaram impositivas. Então, para emendas de bancada e emendas individuais, não é necessário CALC. Mas para as emendas de comissão, emendas de relatoria e principalmente a um orçamento chamado extra emenda, é necessário o CALC. Acontece que a lei que rege esse critério de exigência do CALC, ela é a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E todo ano, ou quase todos os anos, essa lei ela é alterada em vários pontos, vários artigos, em vários parágrafos. E para esse ano de 2021, ela foi alterada e não está sendo exigido o CALC para nenhum município até 50 mil habitantes. Então, se a entidade ela é da administração pública municipal, da esfera municipal, até 50 mil habitantes não vai ser exigido o CALC. Mas a regra geral, ela diz que o CALC ele é exigido no momento da transferência do recurso. Ou seja, eu que faço um trabalho de captação, eu inicio buscando a alocação orçamentária. Consigo apoio para que eu possa fazer o cadastramento do objeto que me atende. Faço o cadastramento da proposta, aprovo ela e assino o convênio. Assinado o convênio, eu apresento o projeto, ou dependendo do objeto e do ministério, ou o programa a qual eu pretendo receber esse recurso, eu já estou com o projeto aprovado, depende de cada caso, como eu falei no vídeo anterior sobre projetos, e aí eu tenho que aprovar o projeto, digamos, e após o projeto aprovado pelo concedente, no caso o Ministério, ou se for contrato de repasse, seria a Caixa Econômica, a gerência de governo da Caixa Econômica, aprovado o projeto, eu agora tenho que licitar. Licitei o projeto, eu tenho que apresentar a licitação. Aprovada a licitação, apresentar a quem? Eu licito, inicio o processo licitatório, realizo todos os trâmites até a homologação do processo licitatório. Homologou o processo licitatório, eu apresento ao ente concedente. Se for convênio, o Ministério. Se for contrato de repasse, a Caixa Econômica. E eles vão analisar o meu processo licitatório, ver se está ok. Se não tiver ok, eu vou ter que fazer algumas correções. Dependendo do problema, eu vou ter que cancelar e licitar novamente. E se estiver ok, o próximo passo é aguardar o desembolso do recurso. Todos os meses, o Ministério do Planejamento passa junto a todos os outros ministérios, solicitando a lista de pagamentos. E aí esses ministérios eles têm que emitir o que tem que ser pago. Então eu tenho que aguardar esse pagamento, que é o que a gente chama de desembolso. Neste momento do desembolso, se o meu recurso ele teve origem de emenda de comissão, de emenda de relatoria, ou de extra emenda, ou nesse ano de 2021, se o meu município tem mais de 50 mil habitantes, eu vou ter que apresentar a minha regularidade.
vai ser feita uma consulta no CALC. A própria entidade, o Ministério, a Caixa Econômica, realiza essa consulta. Essa consulta é pública, é um site público. E realizada a consulta, eu estou adimplente, ok, eu posso assinar o convênio, eu posso receber o desembolso naquele dia. E se eu não estiver adimplente? E aí eu vou ter que ter um prazo para correr, para resolver os meus problemas, para que eu possa estar adimplente, para que aquela entidade ao qual quer me repassar o recurso possa fazer o repasse, porque ele fica impedido de me repassar o recurso. Então existem também, dependendo do motivo da inadimplência, existem formas de resolver. Só que além da verificação do CALC, existem também as declarações que são exigidas, que devem ser protocoladas nos tribunais, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Regional Federal e Tribunal de Contas. Essas declarações, dependendo do ente a qual você está fazendo a captação do recurso, elas variam de 6 a 8 modelos. Dentre o texto delas, está escrito lá que você está cumprindo uma série de fatores. Você está cumprindo com a lei da transparência, você está cumprindo com os gastos mínimos que são exigidos, os 15% da saúde, os 25% da educação, que você está cumprindo, que você não superou a despesa com pessoal, ou seja, o teto dos 54%, na verdade é 52%, com uma margem de 2% a mais, e aí todo mundo soma 54%, mas o correto é 52%. Então, que você não está superando os 54% com despesa de pessoal. Só nesse ano de 2021, como eu já disse em vídeos anteriores, eu fiz para mais de 1000 relatórios. E o que eu pude verificar é que a situação da grande maioria dos municípios brasileiros é de eles ultrapassam a despesa com pessoal. A despesa com pessoal é tudo aquilo que é contratado, seja o ente público, seja a prefeitura ou governo estadual. Todos os concursos públicos, os contratos, os comissionados, todas as pessoas que entram como CPF, elas entram nessa conta da despesa com pessoal. Então, por isso que muitas das vezes o governo quer fazer um concurso e não consegue, porque o Tribunal de Contas aciona ele e impede, o Ministério Público também. A Prefeitura a mesma coisa, porque ele já ultrapassou essa despesa. Ou seja, a máquina já está inchada, já tem muita gente, já ultrapassaram o limite de 54%. Da receita. Daí tu imagina, vamos pensar no orçamento nosso, doméstico. Eu recebo 10 mil reais. E isso quer dizer que eu posso ter despesas fixas, que é despesa com o pessoal, no máximo R$ 5.400. Me sobrariam R$ 4.600 para gastar com o que eu quisesse com despesas variáveis, por exemplo. O que é uma despesa variável? Conta de água, luz, o aluguel. É uma despesa variável. Então, o que a lei está dizendo é que a prefeitura ou o governo do estado, ou empresa pública ou consórcio público, os entes públicos, eles podem gastar, se comprometer a no máximo, a prefeituras e governos estaduais, a no máximo 54% da sua receita. E a grande maioria extrapola isso. Então, como eu disse antes, o CALC esse ano para municípios abaixo de 50 mil habitantes, que recebam indicação de emenda de comissão e relatoria e extra emenda, que não é orçamento impositivo, que o orçamento impositivo é emenda individual e emenda de bancada. Então, se eu recebi uma indicação, se eu fiz uma captação de recurso, e a origem desse recurso é um recurso que vem de emenda de constituição, de emenda de comissão, emenda de relatoria ou extra emenda, e eu estou abaixo de 50 mil habitantes, eu não preciso estar adimplente. Estar adimplente com a situação fiscal ok é uma coisa, mas eu vou ter que assinar essas declarações. E elas vão ter que ser protocoladas, independente do porte do município, independente se ele é menor ou maior que 50 mil habitantes. Independente, a única coisa, e também independente se é o orçamento impositivo. No orçamento impositivo também eu preciso assinar essas declarações. Então o orçamento impositivo, ele só livra o ente da questão da situação fiscal e adimplência, que é o CALC. Podemos resumir isso em CALC. Mas as declarações aos tribunais são exigidas para qualquer tipo de modalidade. E aí, se o meu município está com um percentual de despesa com pessoal acima de 54%, eu não vou conseguir assinar essa declaração. Porque se eu assinar ela e protocolar num tribunal desse,
esse dirigente máximo que assinou isso, seja a prefeitura ou o governo do estado, ele pode ser até impeachmentado, ele pode receber um processo por improbidade administrativa. Ele está mentindo, ele não está cumprindo com a LRF. Veja o problema da coisa. Então, além de toda a exigência do CALC, a adimplência fiscal, eu ainda tenho a exigência das declarações, que eu estou cumprindo com a LRF, cumprindo com outras coisas que eu tenho que cumprir, outras exigências, outros tetos fiscais que eu tenho que cumprir. Então veja que é uma forma do governo federal tentar se proteger de fazer uma transferência para um ente que não está cumprindo com a legislação brasileira, entende? Então, continuando, no CALC, por exemplo, são exigidos aos municípios, aos entes municipais, 21 itens, e aos entes estaduais, 22 itens. E às ONGs, que também o CALC serve, como eu falei no início do vídeo, aos entes privados, que são as ONGs, as organizações da sociedade civil, OSC, são 5 itens exigidos. Essa consulta ela é pública, essa consulta ela é grátis. Você entra no site e você faz a verificação. Ou você tendo o CNPJ da entidade sendo pública ou privada, você sabendo o nome. Ou uma parte do nome você consegue encontrar lá. No CALC, por exemplo, é verificado se o ente público ele tem dívidas e parceladas e não dívidas ou parcelamentos não cumpridos com a Receita Federal. Se ele está pagando em dia ou não o FGTS, porque afinal de contas ele tem uma despesa com o pessoal, né? Ele tem que cumprir com a FGTS, dependendo da modalidade de contratação dessas pessoas. Se ele está cumprindo com os financiamentos concedidos pela União, a União ela faz empréstimos aos entes públicos. Então, se ele está cumprindo com o parcelamento desses empréstimos, se ele não está devendo, por exemplo, às vezes a prefeitura ou o governo do estado deve à companhia de energia e essa dívida ela entra no CALC, são dívidas e elas entram. Se ele está cumprindo com todos os convênios, se todos os convênios, até convênios anteriores, datas anteriores, que entrarem em tomada de contas especiais, elas causam inadimplência no CALC. Então, na era do CIAF, né, e a era da Plataforma Mais Brasil, a partir de 2009, e o CIAF anterior a 2008, se esse ente está encaminhando todos os relatórios contábeis, e são vários, e nos relatórios contábeis é onde eu demonstro se estão sendo cumpridos os índices, por exemplo, os 15% da saúde, os 25% da educação. Nos relatórios contábeis é por onde eu faço a prestação de contas, por exemplo, dos recursos que eu recebo pela saúde. Você já se perguntou, por exemplo, como que uma prefeitura ou um governo do estado faz a prestação de contas dos recursos que ele recebeu ao Covid, ao combate do coronavírus? Através dos relatórios fiscais, os relatórios contábeis. Os relatórios que dizem se os percentuais foram alcançados ou não. É isso que demonstra a prestação de contas. Então, se eu não consigo demonstrar através de um relatório contábil, e quem é que faz a análise desses relatórios? Quem recebe e analisa? Os tribunais de contas. Então, o governo do estado recebeu 1 bilhão para combater o Covid, para combater o coronavírus. E como é que ele demonstra que ele empregou esse recurso realmente ao combate do coronavírus? Que ele não pegou uma parte desse recurso e gastou com outra coisa que não seja para essa finalidade? Os relatórios contábeis. Eles vão demonstrar isso. E o Tribunal de Contas do seu estado é que faz a análise, verifica se está tudo ok. Se realmente o relatório contábil foi feito da maneira correta. E o acesso a esses relatórios contábeis, o acesso, por exemplo, para me saber se o meu município já ultrapassou os 54%, meu estado, é tudo público. Existe um site chamado Siconf, e lá eu consigo ter acesso a todos esses relatórios. E eu sabendo ler, né, porque é uma linguagem contábil, não é uma linguagem para leigo, eu consigo ter conhecimento de como que está sendo conduzida a gestão do meu município, do meu estado. Então, continuando, são diversos relatórios contábeis, alguns deles são o RGF, Relatório de Gestão Fiscal, o REL, Relatório Resumido de Execução Orçamentária, e aí entra o CIOP, que é o relatório onde eu eu publico se eu estou cumprindo com os requisitos da exigência dos 15% da saúde,
e tem o CIOP, porque o CIOP, existe o CIOP, que é o que exige o CIOPS, que exige o cumprimento da saúde, e existe o CIOP, que é o que exige o cumprimento dos 25% da educação. Então, você percebe aqui que para que o CALC do teu município ou do estado esteja ok, você esteja adimplente, esteja no azul, é preciso uma equipe aí. O jurídico, no mínimo um jurídico, alguém que representa o setor de convênios e o contador do teu município ou do teu estado. Ou o setor que representa essa contabilidade. Ou, como eu mostrei aqui, saúde e educação são vários setores, das outras secretarias também. Então, toda essa equipe, ela tem que estar bem alinhada para que possa estar sendo cumprido todos os requisitos. E esses relatórios, eles são exigidos de forma mensal, bimestral, quadrimestral e semestral. E a nova legislação diz que um relatório mensal, após cumprido o período da execução dele, ele tem os 30 dias posteriores para ser encaminhado. Então, o relatório mensal de janeiro tem até o último dia de fevereiro para ser encaminhado, porque no primeiro dia útil de março, o ente já entra em inadimplência por aquele item. O bimestral, da mesma forma. O bimestral, ele por exemplo, o primeiro bimestre de 2021 foi janeiro e fevereiro. Esse relatório bimestral ele tem que ser encaminhado até o último dia útil de março, porque no primeiro dia útil de abril, se ele não tiver sido encaminhado, o ente já entra em inadimplência. E assim sucessivamente. Esse vídeo de hoje eu quis demonstrar aqui, enfatizar, que numa situação de captação de recurso, além de eu entender onde eu consigo os recursos, eu também tenho que entender que eu vou ter que elaborar o projeto ou o termo de referência. Eu também vou ter que entender que eu vou ter que fazer a gestão, gerir esse recurso após ele captado e for feito o desembolso. Só que antes que aconteça o desembolso dele, eu preciso atender às exigências fiscais e de adimplência. E isso tanto para entes públicos quanto privados. Então, para que eu possa fazer um trabalho de captação de recursos, eu preciso me preparar para isso. Eu preciso verificar uma série de fatores, de itens que são necessários para que eu consiga fazer essa captação. E a adimplência e a situação fiscal é um dos itens que são exigidos. Do que adianta eu fazer uma captação, apresentar o projeto, aprovar, licitar e na hora que eu vou receber o desembolso eu estou com um problema no meu CALC ou eu não consigo assinar as declarações e aí eu fico impedido de receber o desembolso do recurso e todo aquele trabalho que foi feito é cancelado? Se você se identifica com esse conteúdo ou conhece alguém, se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha para que possa fazer a diferença na vida de mais pessoas. Até o próximo vídeo.